Salve, salve, gente linda! Vocês me têm novamente por aqui para falar um pouco sobre Marte e Gêmeos, o ingresso no planeta, no signo de ar, que já tem por si só, né, essa capacidade de nos trazer perguntas, né, em sua curiosidade existencial. Marte vai ficar por aí por volta de 7 meses. Estamos falando do ingresso agora, acontecendo no dia 20 de agosto e ficando até março de 2023. Vai ser um momento interessante, porque ali ele vai retrogradar, vai fazer aspectos importantes, né? Que no mínimo vão não só questionar a forma de como a gente vem pensando e agindo, né? Marte em si, ele toca a dimensão simbólica de como a gente atua na vida, a gente sobrevive, de como a gente luta ou foge, de como a gente sai, né, das situações ou vai para elas. É aquele lugar onde eu sou, onde eu falo a partir de uma primeira pessoa, onde eu vejo as coisas a partir do eu, né? É, Marte, ele tem essa capacidade de promover essa energia, de atravessar fronteiras, de cruzar, de dar o passo, e fala muito quanto às nossas atitudes, né? Esse lugar que se põe numa presença, em conquista, né? Marte, ele em Gêmeos, vai propor então uma atitude ainda mais persuasiva. Gêmeos por si só tem essa, ele fala um pouco sobre essa forma de se comunicar, de como a gente negocia, de como a gente se desloca, né? Essa agilidade. Então, tudo isso tende a ficar mais ativado, né, com a chegada de Marte, onde as falas elas podem ganhar uma agilidade, uma velocidade maior e nem sempre uma coerência, né? Por sua vez, quando a gente está mais presente para determinadas situações, a energia de Marte pode contribuir muito na articulação de determinados negócios, conversas, de ser mais pontual, né? Sobretudo até o dia 20, porque depois disso, a tendência é que a gente tome uma atitude, pense a respeito e depois hesite, volte para trás. Então, a tendência de dar um passo para frente, dois para trás, buscando mediação, olhando para o lado, checando informações, é, tenho a sensação de que Marte em Gêmeos ele é menos conclusivo, porque em si Marte ele é direto, né? Ele vai pontualmente, enquanto Gêmeos vai consultar, perguntar, vai estar ali aberta às informações. Então, isso pode, de alguma forma, dissipar a energia marciana. Uma outra perspectiva, né, é o embate, né, entre as palavras. Então, digamos que cada um vai estar carregado da sua razão e os discursos, as conversas, elas podem ganhar aí uma dimensão maior, né, quanto a debates, né, e virarem realmente atritos, né? Então, esses enfrentamentos, as agressões verbais, não são incomuns quando a gente tem um Marte em Gêmeos, porque existe uma energia muito forte na forma de como a gente comunica e interage e como a gente dirige a nossa vida, né? Então, prestar muito atenção também de como a gente se desloca, né? Para, no mínimo, ter um pouco mais de prudência, porque talvez as coisas não caminhem da forma tão fluida assim, né? A energia adaptativa de Gêmeos, ela por si só é dual, né? Então a gente olha para os lados, a gente checa, de repente a gente considera uma fala, uma informação que vem e que isso complementa como um tecido, né? Eu vejo muito Gêmeos como uma teia de aranha, né? Onde a gente vai tecendo as informações, conectando. Isso pode ser muito interessante para a gente refazer a nossa teia, né? Da onde estão vindo as fontes, o que cada uma pode propor, principalmente quando ele estiver na retrogradação, propondo essa revisitação.
Do contrário, também vale os questionamentos de como eu estou sendo coerente com as minhas atitudes e a minha fala, né? Se eu me vejo dividida, se eu estou sendo autêntica, ou se eu estou me vendo reproduzindo demais, né? A partir da onde? Isso são coisas importantes, porque Gêmeos, de alguma forma, vai falar do nosso conhecimento, né? De a forma como a gente expressa isso, e talvez nos leve Marte atingindo, né, essa vontade de estudar, de saber, de interagir, de negociar, onde as conversas elas vão ganhar uma propulsão, mas é interessante saber e checar se tudo aquilo de fato é necessário ou no mínimo não colocar tudo tão a longo prazo, principalmente quando Saturno não estiver atuando. E eu vou falar por quê, porque a gente vai ter três aspectos muito interessantes durante essa retrogradação, que um deles é Saturno, Netuno e Júpiter. Saturno vai nos ajudar muito nesse lugar de tomar consciência das nossas atitudes, de procurar solidez, de ter coerência. Saturno, quando Deus Cronos, o tempo, ele onde ele toca, ele propõe longevidade, né? Então, assim, firmeza. Marte com Saturno, ele busca determinação, atitudes competentes, ele é persistente, ele pode contar com a disciplina, né? De todo dia que Saturno propõe para realizar a vida, para realizar a vontade. Do contrário, né, quando os trânsitos de Netuno chegarem, a gente tende a ter um pouco mais de digamos que essas informações elas podem ficar mais especulativas, pouco definidas, sabe? Onde existem dissimulações, onde às vezes há paralisia, decepções, onde a gente entra naquele campo de ilusão das epifanias, né? Então, é importante, para não falar das fake news, né? Então, o quanto essa energia marciana de uma atitude que fala em nome de coisas que são devaneios, né? Então, isso pode pautar muito até um momento agora que a gente está vivendo no Brasil, né? Então, com as próprias eleições. Então, essa quadratura também pode nos ensinar sobre como é que a gente vem agindo, né, com atitudes sociais, de agir pelos demais, observar se eu não estou indo muito a partir da minha perspectiva, se eu não estou considerando as outras falas. Isso é importante, porque Netuno também, que está em peixes, pode inspirar esse Marte. Mas é importante que Saturno ele esteja muito, assim, esse trânsito, esse momento de Saturno esteja muito consciente, principalmente quando esses aspectos acontecerem. Eles vão estar bem perto, mas a gente tem umas janelas acontecendo. Então, assim, esse Marte, ele retrograda por volta do dia 30 a 31, né? Ele entra estacionário, depois vai para retrogradação, ele desacelera. E é interessante, sabe? Porque a retrogradação faz com que o planeta, dentro da órbita do Sol, ele esteja mais distante do Sol, tá? Então, ele está mais próximo da Terra e distante do que seria o eixo do Sol. Isso pode falar muito, né? Em que aqui a energia, a consciência, que seja as informações, as vibrações marcianas, vão estar mais incisivas sobre a Terra, né? Isso não acontece diretamente, é importante a gente deixar claro que a gente está aqui num discurso simbólico, mas que vale a pena perceber o como eu estou indo para as coisas, não é? No mínimo, abrir essa janela de questionamento para aproveitar do ar de Gêmeos e dessa curiosidade para de repente abrir novos livros, questionar se realmente essa postura ela é adequada, se vale a pena, o porquê, né? Quem em nós está agindo assim e por quê, né? O que a gente talvez esteja evitando, hesitando. Saturno vai nos ajudar nisso, por volta do dia 30 de outubro até dia 11 de dezembro. Depois ele volta em março, tá? Então, esse trígono que ainda em março de 2023 vai se formar, é um trígono de água, porque eles vão fazer contatos não só
Marte estiver em Gêmeos, mas depois ele atravessa a fronteira de Câncer e toca ainda mais Saturno por um tempo, e a gente vai ter aí uma oportunidade incrível de acessar posturas, revisitar, observar, conseguir trazer contornos mais definidos, né? E, sobretudo, para enxergar quais são esses campos de ilusão, esse lugar onde a gente não está sendo assertiva, onde talvez a gente esteja entregue ainda, né, a um devaneio. Netuno, ele vai, né, trazer aí Marte quadrando Netuno por volta do dia 7 de outubro, e ele fica até o dia 20 de outubro. Depois ele dá uma soltura, mas depois ele volta em dezembro, né? E depois vai fazer mais uma quadratura. E Júpiter participa disso tudo. São épocas que eu pretendo sinalizar, mas vale a pena ter muito claro de que a intensidade que dispersa, que dilui, que exalta, né, no sentido de provocar, né, essa pouca assertividade. Digamos que se Marte tem punch aqui com Netuno e Júpiter, tudo fica dilatado, escoado, difuso, e a gente não consegue muito bem ter uma atitude tão presente para as coisas, né? Então, isso pode ser também um momento importante para trazer essa consciência, um estado de presença para as coisas que estão se apresentando, né? E contar com Saturno, porque ele vai fazer, querendo ou não, alguns contatos durante esse período até março que vão nos mostrar, a real é essa, vai chegar algo que é concreto, definido, e que vai, por conta de Saturno em Aquário, vai nos mostrar a possibilidade, vai nos mostrar que nem sempre aquilo está tão pronto, né? Mas que existe um caminho a ser construído, uma possibilidade, não é? Uma perspectiva, que isso que Saturno em Aquário, para mim, eu vejo muito acontecendo, sabe? Existem coisas que estão se diluindo, estão deixando de existir da forma como a gente imaginava, mas que agora Saturno está deixando algumas pistas para cada um, né? E, claro, observar o que a gente estava vivendo nesses últimos momentos dos eclipses que estavam acontecendo, sobretudo no eixo de Sagitário e Gêmeos. Se não me engano, a gente teve um eclipse acontecendo exatamente aos 8 graus de Gêmeos, onde a gente vai ter um momento em que Marte vai retrogradar, né? Então ele vai até o 25º grau 25, e depois ele vai até o 8º grau matemático do signo de Gêmeos. Então, assim, ele vai percorrer bastante o signo, por isso esse tempo todo, né? Então, digamos que muitas coisas tendem a ser revisitadas, vistas, ativadas, talvez a gente consiga enxergar as coisas a partir de um outro ponto de vista e se colocar, né? O desejo aqui é propor uma reflexão para que a gente observe os formatos de como estamos agindo, quem sabe abrir novas janelas e experimentar algo que seja novo. É isso. Espero que você tenha gostado. Se você curtir o vídeo, divulga para quem você sentir, se não, dá um like e se inscreva no canal. Beijo, beijo.